A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados conosco, nos assistindo aqui através deste vídeo, para a glória do nome santo do Senhor, nosso Deus. Gostaria de pedir a você que, se for possível, você faça um comentário aí, ativa o sininho da notificação e também não deixe de compartilhar este vídeo para que outras pessoas também possam chegar ao conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Também deixa aí o seu like. Não vai te custar nada e vai nos ajudar a permanecer aqui, levando aos corações a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus. Também vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. É só você fazer uma pesquisa aí no Google, blog Pregando a Verdade, e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Tem muitos estudos ali da palavra de Deus. Você pode baixá-los para que você possa ministrar na sua igreja. Tá bom? Tem vários temas ali. Você pode escolher qual tema você quer e baixar e ministrar o estudo na sua igreja. Tá bom? Neste momento eu vou cantar um hino para a glória de Deus. E como sempre eu tenho dito aqui, irmãos, eu não sou cantor. Eu canto para louvar o nome do Senhor. Eu canto porque gosto, sempre gostei de cantar, e canto para louvar o nome do Senhor. Então vamos ouvir, eu vou cantar o hino de autoria dos irmãos Castilho, o hino intitulado Ele Vive Eternamente. Nós vamos ouvir e assistir para a glória de Deus. Já li na Escritura Ele vive eternamente, que o meu Jesus morreu, Ele vive eternamente, mas lá na ilha de Pátmos Ele vive eternamente, para João apareceu, Ele vive eternamente, dizendo estas palavras, Ele vive eternamente, para crer de qualquer sorte. Ele vive eternamente, Eis que tenho em minhas mãos Ele vive eternamente, as chaves do inferno e da morte. Ele vive eternamente, Mas quem que vive eternamente, é o Deus onipotente, e Ele vive eternamente, Ele vive eternamente, é o Deus onisciente, Ele vive eternamente, é o Deus onipresente. Ele vive eternamente, Mas quem que vive eternamente, é o Deus onipotente, Ele vive eternamente, é o Deus onisciente, Ele vive eternamente, é o Deus onipresente. Ele vive eternamente, Eu já li na Escritura Ele vive eternamente, que o meu Jesus morreu, Ele vive eternamente, mas lá na ilha de Pátmos Ele vive eternamente, para João apareceu, Ele vive eternamente, dizendo estas palavras, Ele vive eternamente, para crer
de qualquer sorte, Ele vive eternamente. eis que tenho em minhas mãos Ele vive eternamente. as chaves do inferno e da morte. Ele vive eternamente. Mas quem que vive eternamente É o Deus onipotente. é o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente. Ele vive eternamente. Ele vive eternamente. Amém. Acabei de cantar aí este hino de autoria do Luiz Castilho, que é um dos componentes do grupo Irmãos Castilho. O hino intitulado Ele Vive Eternamente. E é verdade, né? Porque Jesus, ele vive eternamente. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, voltou para o céu, despediu dos discípulos ali no Monte das Oliveiras e voltou para o céu. E ele vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Hoje eu irei falar sobre 4 profecias que Satanás não queria que se cumprisse. Isto mesmo, 4 profecias que Satanás não queria que se cumprisse. E para isto nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos de números 8 até o versículo de número 10. Se você puder acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí ao seu alcance, se você puder acompanhar, é bom. Mateus capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém. Amados irmãos, todos já conhecem, todos já sabem que Jesus foi tentado ali no deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. O diabo apareceu para ele ali, para lhe tentar. E a passagem que nós acabamos de ler fala sobre a terceira vez, que Satanás tentou a Jesus. Já havia tentado 2 vezes, de 2 formas. E Jesus havia vencido ele pelo poder da palavra. Mas Satanás não se deu por perdido e pela terceira vez ele tentou Jesus para que ele fizesse a vontade dele. A grande estratégia de Satanás era frustrar o plano da salvação para a humanidade. Isso nos deixa uma lição que Satanás também tentará nos desviar dos planos de Deus, nos oferecendo as coisas deste mundo, como fez a Jesus.
nós vemos que Satanás disse a Jesus: "Você está vendo tudo isso aí? Todos os reinos do mundo, tudo isso que você está vendo, eu te dou, se prostrado me adorares." Ele queria adoração, ele queria que Jesus o adorasse. É claro que Jesus não iria fazer uma coisa dessa, mas se Jesus tivesse feito o plano da salvação para cada um de nós, teria, na realidade, sido desfeito. Não teria sido cumprido, porque Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Deus o enviou a este mundo com esta finalidade, de morrer na cruz pelos nossos pecados, ser obediente a Deus em tudo aqui e jamais ceder à tentação. Portanto, Jesus foi tentado, mas ele nunca cedeu à tentação. A palavra de Deus nos afirma que em tudo ele foi tentado. Como nós somos tentados, Jesus foi tentado em tudo. Mas só que diferente de nós, porque nós muitas vezes nós somos tentados e caímos em tentação. Inclusive Jesus falou no capítulo de número 24, segundo escreveu Mateus, aliás, no capítulo 26, né, segundo escreveu Mateus, quando Jesus estava ali orando no Getsêmani, ele disse: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação", ou para que não caia em tentação. Então Jesus pediu para que nós possamos vigiar, orar, para que não venhamos cair em tentação. Jesus foi tentado, como eu já disse, em tudo, mas ele nunca caiu em tentação. Foi a única pessoa que viveu neste mundo e não pecou. O apóstolo São Pedro deixou bem claro isso, que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não pecou. E Satanás queria fazer com que o plano de Deus fosse frustrado. Ele tentou fazer com que Jesus caísse em tentação, obedecendo a ele e fazendo a vontade dele. Satanás não queria que a promessa da vinda do Redentor se cumprisse. A primeira profecia que Jesus morreria pela humanidade está lá em Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 15. Onde diz que Jesus seria ferido no calcanhar e feriria a cabeça da serpente. Jesus seria ferido no calcanhar e feriria a cabeça da serpente ao morrer na cruz. Com a sua morte e ressurreição, ele venceu Satanás, a morte e o pecado, e nos resgatou da morte e da condenação. Ele fez algo que era impossível a nós, porém Satanás não queria isto. Ele queria fazer com que isto não acontecesse. Mas como Jesus não cedeu à tentação e foi obediente ao Pai em tudo, enquanto ele viveu aqui nesta terra, ele foi morto, na verdade. Como eu já disse, ele morreu, foi sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu Satanás e também venceu a morte. Mas Satanás tentou impedir o plano da redenção desde o princípio da humanidade. Após a queda do homem no Éden, começou o maior conflito da história entre a semente da mulher e
a semente maligna que começou em Gênesis, capítulo de número 3 e no versículo de número 15. E terminará em Apocalipse, capítulo 20 e no versículo de número 10, quando o diabo for lançado no lago do fogo. Satanás, desde o princípio, ele tentou impedir que viesse o descendente da mulher, da qual nasceria Jesus. Satanás, ele não queria que o menino Jesus vivesse. A palavra do Senhor nos afirma claramente em Mateus, capítulo de número 2, versículos de número 1, 3, até o 3, versículo de número 1 até o 3, e depois o versículo de número 16. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Portanto, irmãos, veja bem, quando Jesus nasceu, Satanás já procurou matar Jesus, ainda criança, ainda menino. Ainda menino. Porque ele usou Herodes para que desse uma ordem para que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Porque ele ficou sabendo, que Jesus havia nascido. Só que ele não sabia onde é que Jesus estava. Então, como ele não sabia onde que Jesus estava para decretar só a morte de Jesus, o que ele fez? Ele mandou que todos os meninos fossem mortos, todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, porque aí Jesus também entraria no meio, e Jesus seria morto também. A matança dos meninos mandado por Herodes foi outra investida de Satanás para tentar frustrar o plano da redenção. Mas o nosso Deus protegeu o menino Jesus e outra vez o plano do diabo foi frustrado. Como não matou o menino, depois de adulto, Satanás tentou desviar o rumo de Cristo na tentação do deserto, oferecendo os reinos deste mundo a ele. O reino de Cristo não era deste mundo. Ele próprio disse: o meu reino não é deste mundo. Um reino terreno e mundano, movido a artifícios políticos e glórias humanas, ele veio oferecer outro reino à humanidade, um reino celestial. Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Satanás tentou desviar Jesus do plano da redenção, oferecendo os reinos deste mundo. E hoje não é diferente, A gente vê, infelizmente, irmãos, muitos pregadores, muitos pastores, pregando o céu aqui na terra. Parece que estão preocupadas unicamente com as coisas daqui. Parece que vão viver aqui, acham, que vão viver aqui eternamente. Não se lembram que são mortais e que de um momento para o outro pode morrer. E tudo que possui
vai ficar aqui, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mas, infelizmente, hoje as pessoas estão mais voltadas para o materialismo. Parece que não estão interessadas em ir para o céu. Fazer a vontade de Deus aqui para estar preparado para quando morrer ir para uma eternidade com Deus ou através do arrebatamento, Jesus voltar, nos levar para a sua glória. Então muitos estão sendo iludidos por Satanás. Satanás está colocando no coração de muita gente, de muitos líderes, o que ele ofereceu para Jesus ali e Jesus não aceitou. É os reinos deste mundo. Quantos que querem o reino deste mundo estão preocupados com famas, com sucesso, estão preocupados em ter muitos bens aqui, nesta vida material, nesta vida física, e não estão se preocupando com a vida espiritual. Nós estamos vendo que no tempo atual o esfriamento do amor tem se tornado muito grande, e Jesus falou sobre isso, que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E hoje nós estamos vendo isto acontecer. Tudo isto é o quê? É o trabalho do diabo, é o trabalho de Satanás, e muitas pessoas estão dando crédito ao inimigo de nossas almas, ao inimigo de Deus. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela história de que houve uma festa no inferno quando Jesus morreu. E muitos até dizem que esta festa é o carnaval. Mas, na verdade, não houve festa no inferno quando Jesus morreu. Isso não existe na Bíblia. Nós não vamos encontrar na Bíblia, principalmente nós, que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, porque tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Todos quantos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O que existem fora da Bíblia, os escritos que existem fora da Bíblia, não são inscritos inspirados pelo Espírito Santo. Ali não passa de achismo, ideologia humana, filosofia humana, tese humana. Então, como eu já disse, na verdade, não houve festa ali no inferno quando Jesus morreu. Porque isso, nós não encontramos isso na Bíblia. O diabo não queria que Jesus morresse, pois seria o cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus, ele veio para cumprir o que as Escrituras já falavam a respeito dele. E ele viria justamente para ser morto por causa dos nossos pecados. Quando ele foi apresentado no templo, ali em Jerusalém, por São Simeão, ele teve uma revelação ali, ele viu que uma espada estava traspassando Jesus, e ele falou para José e falou para Maria, que isto aconteceria com Jesus. Mas, com a morte de Jesus, Satanás foi destronado. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele não veio a este mundo simplesmente para fazer história, mas ele veio para cumprir a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus para aquilo que ele veio, ele realizou. Ele fez. Inclusive, quando ele estava no jardim do Getsêmani ali orando, né? Ele sabia, ele próprio disse
A minha alma está angustiada até a morte. E ele, como ser humano, ele não queria passar por aquilo. Porque Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. Isso é chamada de união hipostática. Jesus orou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Era a morte na cruz. Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus ali, ele não tentou a Deus. Ele falou: Pai, faça a tua vontade. Se for da tua vontade que eu não passo por isso, tudo bem, mas se for da tua vontade que eu passo, eu estou disposto a passar. Mas com a morte de Jesus, eu já disse, Satanás foi destronado. Isso está, nós podemos ver, Colossenses 2, capítulo 14, versículo 15. Satanás não faria uma festa no inferno para comemorar a sua própria derrota. Não é verdade? Veja que Jesus disse que morreria na cruz. E Pedro disse que não queria que isto acontecesse. E Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Jesus, naquele momento, ele percebeu que quando Pedro proferiu aquelas palavras para ele, aquilo não ia acontecer com ele, porque ele estava dizendo que ele seria morto na cruz e seria entregue aos pecadores e seria morto na cruz. E Pedro disse que isso não iria acontecer com ele. Então Jesus viu que o que estava usando Pedro naquele momento era o diabo. Então Jesus, veja bem que Jesus não repreendeu Pedro. Ele repreendeu o diabo que estava usando Pedro, ou seja, Satanás, que estava usando Pedro. Ele diz: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus. Porque para isso Jesus veio. Você pode conferir o que eu estou falando aqui em Mateus capítulo 16, versículos 21 até o versículo de número 23. Pedro, ali, né, ele foi chamado de Satanás, adversário, por Jesus, mas na realidade, quem estava visível ali era Pedro. Satanás, nós sabemos que ele é um espírito, ele não pode ser visto por ninguém. Assim como Deus também é espírito, os anjos também são espírito. Aí Pedro falou, aliás, Jesus falou com Pedro, mas ele estava falando com Pedro, entre aspas, porque ele estava repreendendo, era o diabo que estava usando Pedro. Por que que Jesus fez isto? Jesus repreendeu, ele foi repreendido naquele momento por Jesus por não desejar que ele morresse. E se Jesus não tivesse morrido na cruz por causa dos nossos pecados, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Satanás não queria que Jesus morresse, pois ele sabia que a sua morte na cruz seria a sua derrota e traria salvação para a humanidade. Porque Satanás não quer que ninguém seja salvo. Ninguém. Ele quer que as pessoas permaneçam na sua vida pecaminosa, separados de Deus, para quando eles morrer nessa situação, eles irem para o lago do fogo, ser castigado como Satanás vai ser. Porque a Bíblia nos deixa claro
E o diabo vai ser lançado no lago do fogo. E todos aqueles que se esquecem de Deus. Salmos, capítulo de número 9, versículo 17, nos fala a respeito disso. Então ele não queria que Jesus morresse na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz seria a derrota dele e traria salvação para toda a humanidade. Satanás também não queria que Jesus ressuscitasse. Ele não queria. Ele queria que Jesus permanecesse morto. Mas graças a Deus que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e o trono lá no céu está ocupado porque Jesus está assentado lá, à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Por que Satanás não queria que Jesus ressuscitasse? Enfim, uma vez que Jesus foi crucificado e morto, Satanás agora não queria que ele ressuscitasse, porque com a ressurreição de Jesus, Satanás sabia que ele perderia o seu império e as chaves do domínio sobre a morte e o inferno. Você lembra do hino que eu cantei antes desta mensagem? Jesus disse, eu tenho, está lá em Apocalipse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então Satanás ele sabia que ele perderia o seu império e a chave do domínio sobre a morte e sobre o inferno também, né? Ele perderia. Agora é muito importante, irmãos, a gente dizer isso aqui, porque não é assim chave no sentido literal, né? Como eu mostrei no hino, simplesmente para as pessoas entenderem o hino. Mas não é no sentido assim literal. As chaves que Jesus tomou do diabo foi o domínio sobre a morte e sobre o inferno. Você pode ler lá Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Agora, quando o homem, Adão, ele caiu no Éden e passou a pecar, Satanás teve o controle da morte. Ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna porque Satanás tinha o império da morte e dominava sobre todos os homens. Mas, vindo Jesus Cristo, a história mudou. O escritor aos Hebreus nos diz: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou, Jesus Cristo, das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus, capítulo de número 2, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Portanto, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, Satanás perdeu o império da morte. Jesus venceu a morte, ressuscitou e está vivo para sempre. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Jesus venceu. Jesus venceu e sempre vencerá. Ele é aquele que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá.
E aqueles que são fiéis a Ele, obedientes a Ele, que obedecem a Ele, obedecem a sua palavra, também será vencedor, irá vencer tudo. A Bíblia nos deixa bem claro que, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. E graças a Deus. Portanto, você que está assistindo esta mensagem, esta palavra, saiba que com Jesus você pode vencer todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer problema, qualquer coisa, até o diabo e o inferno, você pode vencer. Porque Cristo te dá poder para que você possa vencer. Com Jesus Cristo, saiba disso, não se esqueça, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos amou de uma maneira incomparável e enviou Jesus Cristo para passar por tudo isso que já falei, por amor a cada um de nós e finalmente morrer na cruz no nosso lugar para nos conceder a vida eterna. Deus nos abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você que ouviu esta palavra. Nós falamos, irmãos, sobre as 4 profecias que o diabo, Satanás, não queria que se cumprisse. Ela está incluída em toda a mensagem. Eu não citei aqui uma por uma, mas você pode analisar a mensagem e você vai perceber as 4 profecias, eu falando sobre as 4 profecias que Satanás não queria que se cumprisse. Amém? Então Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de deixar aí o seu like, de deixar o seu comentário, o que você achou desta mensagem, o que você achou desse vídeo. Se este vídeo te edificou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, para que todos possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Também ativa aí o sininho da notificação, para quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você receba uma notificação aí no seu aparelho celular. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E outra coisa também, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal. Você se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like, ativando o sininho da notificação, você estará ajudando este canal a permanecer aqui, levando a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e fiquem na paz do Senhor Jesus e até no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.